Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em seus corações e que o Senhor esteja reinando em nossas vidas e que o Espírito de Deus abra a nossa mente para que a gente entenda os ensinamentos da Palavra de Deus nesta manhã. Nós procederemos o estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, o nosso estudo 49, e o nosso assunto hoje é a família e a transmissão da fé. O assunto desenvolvido na lição é passando a tocha da fé. Nosso texto básico se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. Então, nós vamos ler o texto básico da nossa lição de hoje. Esta é a lei, isto é, os decretos, as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Então essa foi a ordem que o Senhor deu ao povo de Israel quando eles entraram na terra prometida. Eles deveriam guardar estas ordenanças para que eles fossem abençoados naquela terra que o Senhor tinha dado a eles por herança. E que tivessem vida longa, que fossem numerosos, que fossem uma nação que se destacasse como uma nação pertencente ao único Deus. E hoje nós vamos estudar sobre esta herança de fé, esta herança de confiança, de obediência ao Senhor. Neste texto, as instruções que Deus deu a Moisés para passar para o povo, ele disse, esta é a lei. Qual é a lei do Senhor? São os decretos, são as suas ordenanças que o Senhor Deus ordenou àquele povo para que fosse cumprida, fosse obedecida por aquele povo. E disse ainda o Senhor, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Então foi uma ordem para que passasse de pai para filho, de filho para neto, por todas as gerações que existissem na terra, todos os dias da vida de cada geração. Ela deveria obedecer os mandamentos de Deus.
E Deus disse, para que tenham vida longa. Vida longa não é uma vida comprida, não é uma vida de muitos anos, nem uma vida bem vivida na terra, nem uma vida próspera. Vida longa é uma vida feliz, abençoada, uma vida que Deus tem prazer de assistir. E ele continuava, né? Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. E você será numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe promete o Senhor dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Isso quer dizer, priorize esse Deus na sua vida, que ele seja o primeiro, o único, a ser louvado, a ser adorado. E disse assim, olha, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. É preciso que a gente acolha no nosso coração o amor pela palavra de Deus. É preciso que a gente sinta, é preciso que a gente abrace este amor, esta palavra. É preciso que esteja em nosso coração, porque o que está em nosso coração é fundamental para a nossa vida. A Bíblia fala que o meu coração é enganoso, então ele pode acolher coisas que não agradam ao Senhor. Por isso Deus fala assim, deixa a minha palavra ficar em teu coração, por todo o seu coração esteja a minha palavra. E ele ordenou então que se passasse para as outras gerações, olha, ensine-as com persistência, não é de qualquer jeito, é todos os dias, com persistência, não desanima não, vai ensinando, né, a seus filhos, converse sobre elas. Ele diz, né, em casa ou no caminho, pela manhã e à noite. Mostre a eles as suas ações no seu modo de enxergar as coisas e como pensa nelas. É assim que o Senhor quer que a gente ensine. É do modo como eu enxergo a palavra de Deus. É do modo como eu penso nas coisas que o Senhor me ordenou. É assim que eu tenho que ensinar. Então mostre aos seus vizinhos a importância da palavra, dê testemunho público da sua fé. Foi para isso que ele mandou que a gente colocasse por testeira, amarrasse no pulso, pregasse nos umbrais das portas, pendurasse nas janelas, para que todos vissem que aquele povo era um povo separado, era um povo de exclusiva propriedade de Deus. E assim nós também temos que ser hoje. Então esse texto revela o quê? A responsabilidade dos pais de passar aos filhos o conhecimento do único e verdadeiro Deus. Portanto, um Deus que é Senhor de tudo e é Senhor de todos. Ele é único, Criador, Senhor, Pai. Ele é tudo para todos. E ele é o Criador de todas as coisas. Então, pais são responsáveis pela instrução dos filhos a respeito de quem é Deus e qual é a vontade de Deus na vida do homem que ele criou. De modo geral, a vontade de Deus é para o mundo inteiro. Deus quer que cada pessoa o glorifique nessa terra. Por isso, a lei do Senhor ordena que a fé cristã seja transmitida às gerações posteriores, e foi isso que ele ordenou ao povo de Israel. Em Deuteronômio 4:9, né, está escrito assim, olha, nunca se esqueçam das coisas que viram, conservem-nas na memória para toda a vida, por toda a vida.
contem-nas a seus filhos e a seus netos. Ordena a palavra. Que essa nossa fé, né? Essa verdade que recebemos de Deus tem que ser transmitida para as outras gerações. Mas nós também sabemos que o tempo passa e os séculos podem apagar da memória de uma geração tal ordenança. E a fé no Criador, ela pode se extinguir. Quando uma geração para de cultivar e ensinar aos mais jovens, né, as gerações futuras, sobre Deus, sobre a fé, sobre a palavra. E do domínio religioso, tudo passa para um regime leigo. Cada geração que não receber a palavra, ele não vai ter um domínio religioso, ele vai ter um domínio mundano, leigo. É muito triste. Então o coração do homem se afasta de Deus. E todo homem que se afasta de Deus, ele se sente desamparado, vazio. E ele começa a buscar, né, no ídolo uma proteção, busca no sucesso, né, financeiro, nas relações, sucesso em relações, ele nos bens terrenos, começa a juntar tesouros. E também no próprio homem, ele espera que o homem ou uma outra pessoa possa vir preencher o seu vazio. Ele começa a acreditar no próprio homem, buscar alguma coisa para preencher a sua alma sedenta de Deus, porque todos têm sede de Deus. Mas ele não vai encontrar, porque a única coisa que preenche o nosso espírito, a nossa alma, é o Espírito Santo de Deus. Então o homem secular, ele não se julga necessitado de crer em Deus. Por quê? Porque a fé, ela só vai nascer no coração do homem transformado, renascido em Cristo, através da obediência à palavra, através do Evangelho de Cristo. Por isso Deus fala com seu povo através de Moisés. Ele fala várias vezes: ouça e obedeça, ó Israel, e tudo lhe irá bem. Ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus, o único Senhor. Israel viveu na obediência. Enquanto aquela geração que presenciou a mão do Senhor poderosa agindo com sinais e maravilhas, enquanto aquela geração existiu, eles obedeceram, eles andaram com Deus. Josué, ele foi um exemplo de fé, de confiança na sua geração. E ele viveu até os 110 anos, ele esteve firme, levando o povo a servir ao Senhor. Mas quando o povo se afastou de Deus, eles esqueceram o que Josué tinha ensinado, e eles não ensinaram mais às futuras gerações, e o povo pereceu. Já não se lembravam do legado deixado pelos líderes tementes do passado, aquele legado de fé, aquela transmissão de fé que eles receberam, eles abandonaram. Então o homem natural, ele não entende a importância que o ser criado tem para Deus, o seu Criador, e nem também tem conhecimento da sua missão na Terra. O homem natural não conhece essas coisas, não entende essas coisas. Nós vamos fazer uma analogia, comparando o desejo de Deus ao criar o homem para um fim, com a pintura de Da Vinci. Da Vinci foi um grande pintor, né, muito famoso até hoje. Então ele se imortalizou pintando um dos quadros mais famosos do mundo. Todo mundo conhece o quadro de Da Vinci, o mais famoso, Mona Lisa. Hoje ele figura, né, entre as mais ilustres criações no Museu de Louvre, em Paris, lá na França. Então ele está lá como uma celebridade.
Quem vai no Louvre, a primeira coisa que procura, ai, eu quero ver o Mona Lisa. Então o mundo admira esse quadro. Não pela beleza, ele é feio. E nem pela ostentação da tela, é uma tela pequena, sem graça. Que importância tem Mona Lisa para o mundo artístico? Por que eles dão tanto valor àquela tela pequena, feia, sem graça? Por quê? Ao pintar a Gioconda, como é chamado Mona Lisa, Da Vinci criou naquele quadro uma expressão misteriosa, idiomática, e é discutida pelas gerações e gerações de artistas, né? Cada um procura analisar a Gioconda de alguma forma, porque ela tem uma expressão que ninguém entendeu até hoje. Então o quadro é admirado por causa do gênio que o fez, Leonardo da Vinci, cuja assinatura está lá. Eles não admiram o quadro por si, eles admiram por quem o pintou. Esse quadro, ele foi pintado por Leonardo da Vinci, um dos mais célebres artistas que já existiu. Então Deus deseja que o homem, criado por ele, seja sua obra máxima, não por sua beleza ou pela sua importância, mas porque tem a sua assinatura no DNA. Deus fez a sua obra-prima, o homem é o seu quadro mais importante. Então ele quer que o homem o represente na terra, mas só pode acontecer se for reconhecida a sua assinatura como Senhor naquela vida. Não adianta eu ter no meu DNA a assinatura de Deus. Assim como o Da Vinci tem não sei quantos quadros que ele tem, todos assinados. Mas qual chamou a atenção do mundo? A Gioconda, o Mona Lisa. Por quê? Foi ele que pintou e é a sua obra-prima. O que Deus criou de mais interessante para ele, de mais importante, de mais amado, que deveria estar aqui exposto como um Mona Lisa? O homem. O mundo é uma grande galeria de arte, né? Exibindo as perfeitas criações de Deus. Quantas criações maravilhosas e cantadas em verso e prosa são as obras do Senhor? Muitas. Mas em destaque está a sua obra-prima, o homem. Assim como no Mona Lisa, a expressão enigmática chama a atenção do mundo, Deus quer no homem a expressão do seu Filho Jesus. E é isto que deveria atrair o outro, para que a graça de Cristo o alcance. O homem transformado, o crente verdadeiro, ele tem que ter em si a expressão enigmática de Cristo para atrair o outro. No Novo Testamento, Atos 16, de 29 a 33, nos traz um exemplo assim. Paulo e Silas estavam presos por amor ao Evangelho de Cristo, justamente porque neles se via a expressão de Deus. O carcereiro, surpreendido pelo milagre da libertação deles, se converte e toda a sua casa converte junto com ele. Por quê? Ele viu em Paulo e Silas a imagem de Deus. Então toda a sua família se rendeu a Cristo. Ainda não a Cristo, né? Porque eles ainda não conheciam, mas ao Evangelho pregado por Paulo e Silas. Quando eles viram aquela coisa maravilhosa na vida de Paulo e Silas, nós precisamos disso. Que expressão é essa? Quem é este,
Então eles vieram a se render ao Evangelho e conhecer então a Cristo. Então toda a família do carcereiro e o carcereiro se converteram e eles viram a presença de Deus na vida de Paulo e de Silas. Não por causa de Paulo, por causa de Silas, mas por quem estava com eles, porque o carcereiro viu que as portas da prisão haviam se aberto e que eles não fugiram. O carcereiro pensou: que poder é este que pode abrir as prisões? E que Deus é este que eles respeitam tanto que eles não transgrediram a lei? Eu preciso dele. E Paulo e Silas então foram naquele momento Mona Lisa de Deus. Este exemplo, irmãos, este exemplo tem que estar dentro da nossa casa. Ensinar com ações corretas, equilibradas, sábias, sempre terá o melhor resultado que palavra, que discursos, que voz de comando. Se constrói alguma coisa com ações e não com palavras. A família cristã que vive de forma exemplar, mostrando o seu fundamento na palavra, certamente o seu testemunho produzirá vida. Não só dentro do lar, não só dentro de casa, como também na sociedade, na sua comunidade. Essa família servirá de espelho para os outros. Então, toda construção familiar tem o objetivo de produzir bons frutos. Todo pai, toda mãe quer que os filhos sejam bem-sucedidos na sua vida. Então, o objetivo é ter bons frutos. E para que o ensino seja firmado, falado, passado pelas gerações, para que esse ensino tenha êxito, então é necessário ser praticado por quem está na liderança, para que seja desejado pelos que ouvem. Atitudes são ações que as pessoas veem e que vale a pena conferir e imitar. Então os pais devem ensinar os filhos vivendo o que ensina e não impondo atitudes e comportamentos que não exemplificam. Ações falam mais que palavras. Não adianta mandar, é preciso fazer junto. Então, o exemplo de vida dos pais, em atitudes sensatas, vai definir a atitude dos seus filhos depois, que procurarão também andar segundo os preceitos bíblicos, mostrando Cristo ao mundo. Se os filhos enxergam nos pais um verdadeiro Cristo, uma vida verdadeira, cristã, eles vão querer viver assim, imitar os pais, e depois eles vão querer passar para os filhos e para as novas gerações aquilo que eles vivenciaram na vida dos pais. Então este exemplo, o exemplo da vida dos pais em atitudes sensatas, é que vai definir a atitude dos seus filhos depois, que procurarão também ensinar os seus filhos as mesmas atitudes. Provérbios 6, versículo 6 diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Estejam em seu coração. A palavra vem pelo ouvir, mas o resultado do ensino vai para o coração, para que seja enraizado, para que dê fruto e para que produza semente. Não no coração dos filhos, na nova geração, mas no coração dos pais, na geração presente. Tem que começar pelos pais. Nunca chegará nos netos se não começar nos pais. Então a palavra, ela precisa germinar, ela precisa dar fruto,
em ações na vida dos pais, para que eles possam plantar essa semente no coração dos filhos e os filhos passem para a vida dos netos, que é a próxima geração. Então, não adiantará o pai ordenar. Deus diz que é preciso estar plantado no coração, primeiro do pai, depois do filho, para que chegue na geração do neto. Filhos se espelham nos pais. Eles vão observar cada gesto, cada atitude, cada comportamento, e eles vão imitar. Filhos têm a tendência de imitar os pais. Quando eles são pequenos, eles fazem até o gesto que o pai fez, porque o pai é o herói dele. E pelo modo de viver, eles entenderão o que é importante na vida dos pais, aquilo que os pais priorizam acima de tudo. Eles vão observar o que meu pai dá tanta importância a isso, o que é mais importante para o meu pai. Ele vai observar. Ele pode ficar caladinho, mas ele está captando. Então, se o amor a Deus, o zelo na palavra, a importância do testemunho cristão for enfatizado como prioridade, os filhos procurarão imitar. Então, olha, irmãos, aos pais cabe levar os filhos ao conhecimento de Cristo, como experiência de vida pessoal, instruí-los na necessidade de combater o pecado no próprio coração, mostrar a eles a individualidade da salvação. Salvação não é transferida, Deus não salva uma família inteira, Ele salva um por um. A salvação é aceita por cada um, Cristo precisa reinar em cada um. Cristo não é uma família, Cristo é uma pessoa. É tudo pessoal, é Ele com Deus. Então vejamos um exemplo de liderança para o povo e para sua casa na vida de Josué. Como nós já dissemos, Josué foi um exemplo de liderança. Então o texto dos Juízes 2, de 7 a 12, registra assim: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Depois que aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e fizeram o que o Senhor reprova, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Por que isso aconteceu com aquela geração? Porque em algum momento uma geração falhou no testemunho e não cumpriram o que Deus havia ordenado, conforme Deuteronômio 4, 9, 10, quando Moisés adverte o povo: apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos, a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim, para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Teve uma geração que esqueceu, então ela falhou. Ensinando e vivendo todos os dias, enquanto viver sobre a terra. Não é só ensinar, precisa viver primeiro. E é todos os dias. Eu convivi com a minha mãe durante 25 anos. Em todos estes anos, eu vi Cristo refletido em suas ações. Mamãe falava muito pouco,
mas vivia intensamente a palavra. Foi um verdadeiro exemplo de vida cristã. Infelizmente, papai foi o contrário. Com quem estive durante 44 anos, vivi mais com papai do que com mamãe. Mamãe partiu, eu tinha 25 anos. Papai partiu, eu tinha 44 anos. Em todos os dias dele, em todos os seus dias, ele falou de Cristo, mas em nenhum momento viveu para ser exemplo. Nunca vi o reflexo de Cristo nele. Ao contrário, que eu vi em todos os dias da vida de minha mãe, Jesus nela. É assim que as gerações se perdem. Não porque não sabem, mas porque não estão dispostas a pagar o preço de uma vida de renúncia aos prazeres da carne e, em consequência, não ensinam à nova geração os valores do reino de Deus. Não tem importância para ele, então ele não ensina. Papai falava, mas não vivia. Mamãe quase não falava, mas vivia. O ser humano luta pela liberdade, né? Desde o Éden. Adão e Eva, eles tinham tudo o que precisavam para uma existência tranquila, sem morte, mas a ganância pela suposta liberdade os levou a pecar, arrastando a existência à desgraça. Caíram no engano. A serpente disse para eles: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como deuses, serão conhecedores do bem e do mal. Como deuses. Tem versão que fala como Deus, mas não é como Deus. Ela quis dizer que eles seriam deuses. E é isso que o mundo oferece, o prazer supremo. A qualquer custo, né? Liberdade moral sem restrições. Em suma, uma vida centralizada no homem, independente de Deus e suas normas. São deuses. Eles se bastam. Um lar cristão dividido, onde um dos pais não professam a fé, pode falhar na missão de levar os filhos a Cristo. Uma geração dividida falha na missão. Falha na missão. Minha mãe foi exemplo de superação. Para ela seria mais fácil se acomodar, né, e deixar o meu pai tomar as rédeas espirituais no lar, e nós nos perderíamos. Graças a Deus que a minha mãe, ela não desanimou, ela foi persistente, ela ensinou com persistência como o Senhor havia ordenado. Como cristãos sabemos que a verdadeira liberdade consiste na obra do Espírito Santo no coração humano, levando-o à conscientização da sua condição de escravo do pecado, dos desejos carnais, e que só através da submissão a Deus, do Evangelho de Cristo, que nos resgatou, então seremos livres. Cada geração traz os seus desafios, mas o novo nascimento sempre será necessário. Conforme João 3,3, Jesus dizendo a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Conforme uma pesquisa, né, feita pelo Instituto Regai Internacional, as pessoas se convertem ao Evangelho pelos meios de pregação, que são muitos hoje, tais como programas. 1% converte nos programas. Filmes, 1,1%. Bíblia, literatura, que são distribuídos, né, 3%. Sermões pregados, 2,4%. Pelo rádio, 2,9%. Pela assistência pastoral ou trabalho pastoral, 2,9%. As cruzadas evangelísticas enormes, maravilhosas, suntuosas, 4,4%.
Outros meios também de comunicação, 2,1%. Através dos amigos, 29,9%. Opa, aumentou, né, a percentagem. Mas através dos parentes, 49,7%. Portanto, são mais as relações familiares que a fé cristã é transmitida de forma eficaz pela convivência diária. Quase 50% das conversões, elas se realizam através dos parentes, da convivência, através dos exemplos de vida. Fé é individual, não familiar. Ela não pode ser passada a gerações como uma herança de família. A fé é individual, é para cada pessoa. Ela é gerada no coração de cada um individualmente. Jesus disse aos seus discípulos que a sua presença traria conflitos para a família. Mateus 10, 34, 36 diz assim, olha, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Então, quando Jesus veio, ele veio não para juntar, para dividir. Então, é cada um. Jesus não quis afirmar que veio para dividir famílias, mas que o seu chamado pessoal para cada um, para cada indivíduo, que envolve um novo conceito de vida pela fé, que faz o homem diferente, firme em alicerces verdadeiros, que poderá sim abalar os seus relacionamentos, porque nem todos aceitarão essa visão. É nesse sentido que Jesus disse que ele veio para dividir. Um me aceita, o outro não. Um me quer, o outro não. Pais cristãos podem conviver com filhos incrédulos. Filhos cristãos podem conviver com pais incrédulos. Nem todos trilharão os mesmos caminhos ou terão as mesmas atitudes de crer em Cristo. São condutas opostas, como disse Jesus, né? Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, nora contra sogra. Então todo esse conflito surge por causa do pecado com seu poder destrutivo, e outro fator tão grave quanto este é o legalismo religioso. Como nós vivemos hoje o legalismo religioso? O legalista, ele tenta se justificar diante de Deus por suas próprias obras. Ele entende que pode agradar a Deus com a sua postura correta, alcançar a graça pelos seus méritos. E ele quer impor ao outro a mesma posição, criticando, julgando e se considerando muito superior, né? Ele é arrogante, ele é pretensioso. Um exemplo bíblico de legalista é a oração do fariseu, naquela parábola que Jesus contou. Ele orava assim, né? Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele era perfeito. Ele pensava que ele podia se auto-justificar. Ele já estava auto-justificado. Então esse legalismo religioso é tão comum hoje como era no tempo de Jesus. Quantos cristãos que se justificam pela sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, o trabalho na igreja,
no afastamento da sociedade, no grande conhecimento bíblico, nas incansáveis horas de jejum, de oração, de contrição. Tudo isso é válido. Não digo que não seja. Mas é válido para o crescimento na vida cristã. Mas é nulo, completamente nulo quanto à justificação que só poderá ser alcançada pelo perdão de Jesus. Nós só somos justificados pelo perdão. Somos salvos pela graça redentora do Mestre Jesus. Não há mérito, nem esforço pessoal que alcance isso. E nem por conhecer a Bíblia, e nem por observar cuidadosamente todos os padrões bíblicos. Não serei justificada por isso. Não há nada a fazer, senão abraçar a dádiva de Deus. Para a transmissão da fé é necessário a graça, para que nós possamos transmitir essa fé em Cristo Jesus ao outro. É preciso que eu esteja aceitando em mim a graça de Cristo. Por isso, a família, na convivência em casa, não pode transformar o lar numa arena de debates, onde exista uma disputa religiosa, onde vai gerar acusações. Isso não produz nada. Mas ao contrário também do legalista, se vê hoje muito cristão liberal, né? A ausência total de regras e de leis bíblicas que levam uma vida nada condizente com a palavra. A graça de Cristo que veio para transformar o homem caído, destruído pelo pecado, precisa ser aceita pela família para haver restauração nos relacionamentos, fortalecer os sentimentos de afetividade, ajudar nas horas difíceis. Nem legalismo. E também nem liberalismo. São tempos difíceis, tempos perigosos. Mas, irmãos, a nossa esperança está neste presente de Deus em Cristo Jesus. Precisamos nos cuidar. Precisamos estar atentos à palavra. Não com extremismo, não com orgulho, não com vaidade, mas humildemente, buscando de Deus força, coragem e capacitação para viver uma vida cristã honesta, séria. Uma vida cristã que mostre o brilho de Jesus a este mundo tão escuro, tão sombrio. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 15, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Não é amanhã ou ontem, é hoje, nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. É só isto que deve ser ensinado. Cristo é a nossa esperança. Ele é a nossa redenção. A nossa fé tem que estar firmada nesta palavra, nesta verdade, em Cristo Jesus, no que Ele fez. Nós não temos mais nada que fazer, mas nós temos que obedecer à palavra. Cristo é a nossa grande dádiva, é o presente de Deus para nós. Nele está toda a nossa esperança. Essa é a nossa fé. Nós cremos nisso, é a nossa fé.
E é essa fé que eu tenho, que você tem, que a igreja permanece. Esse será o nosso legado para as gerações futuras. Cada um de nós temos a obrigação de passar esta fé, transmitir esta fé às gerações posteriores. Que Deus, em sua infinita graça, irmãos, possa nos abençoar, nos capacitar, porque é grande a seara. Irmãos, os obreiros já eram poucos e agora estão cada dia menores. Que Deus tenha misericórdia.